Olá, amigos. Este é o programa Livros que Iluminam, mais uma edição aqui conversando uma vez mais com André Siqueira, porque um programa só foi pouco, falando de filosofia, espírita, um assunto tão importante, tão rico. André, você que é professor, que é o coordenador da área de estudo aprofundado do espiritismo na FEB, o que é exatamente filosofia? Definir o que é filosofia já é por si mesmo uma questão filosófica. Mas nós podemos dizer que a filosofia é uma abordagem que pretende olhar as relações do pensamento humano com a natureza como um todo. Com isso, nós podemos entender que a filosofia ela é composta por alguns elementos que nós chamamos uma metafísica, isto é, uma teoria do que existe com as coisas. Na atualidade, alguns descartam a metafísica como área do conhecimento, em particular os que tratam da filosofia como a relação da linguagem de representação humana. Mas além da filosofia, nós poderíamos substituí-la por uma ontologia, isto é, uma teoria das coisas que existem, uma epistemologia, um estudo sobre o conhecimento, a possibilidade do conhecimento, a realidade do conhecimento, as relações do homem com o conhecimento, uma discussão sobre a ética, a teoria do comportamento, uma teoria de valor, uma axiologia, uma teoria da beleza, uma estética, e a partir desses elementos aglutinados, nós poderemos resumir, como disse o professor Herculano Pires, a filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo. É o homem investigando as relações do seu pensar com ele mesmo. Por isso, destaca-se, no contexto da filosofia, o estudo da lógica, isto é, a análise da estrutura de formalização do pensamento, que conduz ao pensamento correto, ao pensamento certo, assertivo. Este é o conceito geral da filosofia. O Allan Kardec utiliza logo no Livro dos Espíritos, na folha de entrada, né, na sua folha de rosto, a expressão filosofia espiritualista. Por quê? Porque ele vai analisar as noções que os espíritos vão discutir em O Livro dos Espíritos à luz de um conceito espiritualista. Primeiro, para demarcar que não se trata de uma abordagem materialista, como estava sendo comum no século XIX. Então, ele já caracteriza que falará de uma filosofia espiritualista. Mas se, ao mesmo tempo, no frontispício da obra, ele descreve filosofia espiritualista como gênero literário, já na abertura da introdução, ele começa a desenvolver uma precisão terminológica específica. Ele cria alguns. Para termos novos, para coisas novas, são necessários termos novos. As palavras espiritualismo, espiritualista, já possuem a sua acepção própria. Acrescentar-lhes um novo significado seria aumentar aso para a anfibologia, a possibilidade de referir-se a coisas diferentes pelo mesmo termo. Então ele demarca. Ele diz que está tratando de um tema novo, que se trata de um conceito novo, que vem do espiritualismo, mas se destaca dele por caracteres próprios que serão detalhados ao longo da obra. Allan Kardec se preocupa com esse conceito filosófico. A gente observa isso nas suas obras, notadamente no Livro dos Espíritos, e isso se desdobra depois. Mas ele também teve autores contemporâneos, e logo aqueles que o seguiram, desenvolvendo esse aspecto filosófico. Humberto de Campos fala no Brasil, Coração do Mundo, citando esse aspecto, que Leon Denis foi o grande, digamos assim, desenvolvedor da filosofia espírita. E de maneira muito curiosa, porque Leon Denis, ele toca essa temática da filosofia de uma maneira muito poética. É extraordinário como o autor francês, ele consegue regrar as discussões de natureza profundamente filosóficas
porque leva o pensamento a refletir acerca da origem do homem, acerca da destinação, das questões profundas da existência à luz de uma concepção filosófica, mas o faz de uma maneira extraordinária. Veja, por exemplo, Geraldo. É o poeta do Espiritismo. É um poeta. No livro Depois da Morte, logo na introdução, ele considera esta temática fazendo inicialmente uma apreciação do desenvolvimento civilizatório humano. Vi, deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as cidades famosas da antiguidade. Cartago em brancos promontórios, os arrebaldes da Sicília, os arquedutos de Roma, e faz um panorama geral pelos aspectos civilizatórios para culminar o seu pensamento dizendo assim: e todos estes passaram. A morte os visitou, os envolveu, os consumiu e os esqueceu. E este é o destino que nos cabe. Diante da morte, diz Leon Denis, qual coração não se pergunta: por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? O que será destes a quem amamos se a morte os faz desaparecer? E introduz as questões filosóficas que nós precisamos trabalhar. Qual o significado da morte à luz do Espiritismo, André? A morte, Geraldo, ela é uma ruptura no nosso padrão de pensamento. Veja que nós nascemos, nos educamos, adquirimos hábitos, chegamos à maturidade e condensamos as nossas formas de pensamento. Arraigamos os nossos hábitos e, ao envelhecermos, viciamo-nos em nossas próprias estruturas mentais. Desenvolvemos a nossa verdade, o nosso ponto de vista, a nossa forma de ver as coisas. E o que a morte faz? Ela acaba com isso. Ela nos devolve ao mundo espiritual um plano para que a verdade seja encarada novamente, não mais do nosso ponto de vista, mas do jeito que as coisas efetivamente são. Então a morte quebra esse circuito de consolidação e nos permite aproveitar o que é verdadeiro e prosseguir numa nova existência, reconstruindo novos hábitos, desenvolvendo novos pontos de vista, estabelecendo novos referenciais. O circuito de nascimento e de morte ele é tão importante que Allan Kardec, a questão 166 de O Livro dos Espíritos, interroga os espíritos assim: como pode um homem que não conseguiu completar o seu pleno desenvolvimento em uma existência dar continuidade a isso? Os espíritos respondem como se fosse óbvio, sofrendo as provas de uma nova encarnação. Kardec fica surpreso com aquilo, diz assim: como Nicodemos, quando perguntou a Jesus, mas como pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe? E os espíritos são enfáticos: crede, este é o processo. São necessárias muitas existências para que o homem apreenda essa lei que rege o universo, para que ele se torne cidadão universal. Kardec não aceitou de início a reencarnação. Não, é tanto que ele dedica um capítulo inteiro em O Livro dos Espíritos com considerações sobre a pluralidade das existências, nas quais ele analisa os argumentos que os espíritos trouxeram e cria um arrazoado para justificar de que aquela ideia não era absurda. Pelo contrário, era a única maneira possível de nós entendermos a justiça divina e o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. E ele é convencido pela lógica. Sem dúvida nenhuma. Porque quando ele começa a comparar como é possível que numa única existência o homem apreenda as coisas que estão colocando. Isso vai acontecer de uma maneira muito extraordinária quando, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai abrir o Evangelho. Porque o que Kardec faz? Ele divide em 4 capítulos um susto filosófico para o homem. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele põe assim: não vim destruir a lei. O que quer dizer que o Espiritismo não veio trazer novidade na legislação divina, veio analisar as leis que regem o universo inteiro. Nós somos cidadãos do universo, então o Espiritismo
não veio destruir a lei. No segundo capítulo, ele vai discutir, mas o meu reino não é deste mundo. Estamos falando de um reino que envolve o universo inteiro, porque nós somos cidadãos universais. Nós somos cidadãos do universo. Dentro desse contexto da cidadania universal em que nós estamos colocando, no capítulo 3 ele vai dizer assim, então estamos falando das muitas moradas na casa do Pai. Moradas que se estendem pelo universo inteiro. Vamos considerar à luz do conhecimento que nós temos. Somos habitantes do planeta Terra, num sistema solar, que fica num braço da Via Láctea. E a nossa Via Láctea é uma das múltiplas galáxias que existem no nosso universo conhecido. Se nós pegarmos a nossa Via Láctea e colocarmos ela da distância de um ponto a outro, percorrendo a velocidade da luz, isto é, 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos entre uma ponta da Via Láctea até a outra 100 mil anos. Só na nossa. Só na nossa. 100 mil anos. Então, quando a gente vê isso, qual é a conclusão imediata que nós chegamos? Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Estamos conversando com André Siqueira nesse programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV sobre filosofia espírita. Esteja conosco, daqui a pouquinho nós vamos voltar após o nosso breve intervalo. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com André Siqueira sobre filosofia espírita. É um assunto tão vasto, né, André? Tanta coisa para falar. A gente conversava sobre Leon Denis. Leon Denis é um autor extraordinário, não é? Extraordinário, Geraldo. Extraordinário. E assim, existe uma obra dele, esta que nós estamos mostrando para vocês, chamada O Grande Enigma. Esta é uma obra extraordinária porque, do nosso ponto de vista, ela representa uma síntese do pensamento do Leon Denis. Veja, na primeira parte, ele discute Deus e o universo. Olha as temáticas que ele trabalha. O grande enigma, qual é a causa, a origem de todas as coisas, a unidade substancial do universo, a solidariedade, a comunhão universal, porque todos os mundos são regidos pelas mesmas leis, a harmonia do espaço, a necessidade da ideia de Deus, as leis universais, a ação de Deus no mundo e na história, objeções e contradições. Na segunda parte, ele discutirá o livro da natureza, o que é um conceito extraordinário, porque esta noção de livro da natureza, ela foi introduzida por Galileu Galilei quando condenado à prisão domiciliar porque estava contradizendo as escrituras sagradas, escreveu à sua amiga, uma condessa de Lorena, em que ele dizia assim: Sereníssima Senhora, tenho comigo a impressão de que é o mesmo autor o que escreveu as Escrituras Sagradas e o livro da natureza. E se nós, os homens, estamos encontrando dificuldade de conciliar os dois entendimentos, não podemos atribuir à divergência de conceitos do autor, mas à dificuldade de interpretação dos leitores que não conseguem entender as duas coisas. E Leon Denis vem retomar esse assunto. O porquê do livro da natureza, o céu estrelado, a floresta, o mar, a montanha, a elevação. E ele vai discutir nesta obra uma noção de estética à luz do conhecimento doutrinário. Então esta é uma obra extraordinária em que ele consegue traduzir o pensamento filosófico do Espiritismo para uma apreciação das coisas. Qual é o grande enigma e a sua solução? O grande enigma é nós fazermos as perguntas adequadas para termos as respostas corretas. E este segredo nós vamos deixar para os nossos leitores procurarem, porque é um verdadeiro deleite a análise desta obra. É por isso que esse programa se chama Livros que Iluminam. Ivone faz, a gente sempre costuma citar, porque é uma referência extraordinária dessa médium brilhante também. Ela diz que o livro
espírito, bom livro, ele tem que esclarecer, tem que consolar e tem que edificar. Leon Denis nos edifica com os seus registros, muitos deles, inclusive, decorrentes de viagens, né, André, que ele fazia. Tinha muito contato com a natureza, não? Isso, Geraldo. E esse é um ponto importante. Veja que, na atualidade, quando na educação dos nossos filhos, nós oferecemos para ele, meu filho, você quer um copo de leite? Aí a gente vai na geladeira, tira uma caixa, abre e põe leite no copo dele. O que nós estamos dizendo à criança? Nós estamos apresentando para ela a imediatização do acesso a alguma coisa. Diferente de quando nós tínhamos contato com a natureza, que para termos acesso ao leite, tinha que acordar de manhã cedo, ir até o estábulo, ordenhar a vaca, esperar que a vaca fizesse o seu ciclo reprodutor para que o leite estivesse disponível. Se a gente queria comer o pão, tinha que aguardar o plantio, cuidar da natureza, preparar das estações. E essas são noções que vão nos oferecendo os elementos gerais da lei. Precisamos retornar a discutir em nossa educação as leis do universo, as leis simples. Estamos preocupados em ensinar às nossas crianças o entendimento das equações de Euler. Estamos preocupados em ensinar-lhes a física quântica, em explicar a relatividade geral e restrita de Einstein. E estamos esquecendo de oferecer aos nossos pequeninos as noções elementares de que a natureza tem regras, de que existem comportamentos que nós precisamos obedecer. E isso nos faz ter uma visão que era que Leon Denis defendia, de que nós precisamos entender as nossas relações com a natureza como a mais profunda questão filosófica que nos interessa, o da religião, o da religação do homem com as leis que existem no universo, tanto pelo entendimento intelectual, através do esforço filosófico e científico, quanto do ponto de vista emocional, com a estética, com a contemplação, com o entendimento, para que nós possamos exercitar a verdadeira religião, que é a ação de acordo com a lei natural. Agir o homem de acordo com o universo em que está, comportando-se adequadamente para ser um elemento integrado na natureza. Esse é o verdadeiro sentido da religião. E esse seria o significado da felicidade? Esse seria o significado da felicidade. Porque nós, quando refletimos sobre a felicidade, nós estamos muito preocupados em que a felicidade se transforme em alguma coisa para onde a gente vai, alguma coisa na qual a gente está estabelecendo. Na atualidade, quando a psicologia resolveu se debruçar sobre os aspectos da felicidade e iniciar um novo ramo do pensamento, porque até então a psicologia era um estudo das distorções, das doenças psíquicas, da deteriorização do comportamento humano. E quando ela resolveu abordar o que seria o pensamento humano equilibrado, a busca do contentamento, a busca da felicidade, ela estabeleceu-se sobre algumas bases importantes. Dois pesquisadores recentes, a doutora Sonia Lebominsky e o doutor, este tem um nome muito curioso, Mihai Csikszentmihalyi. Este indivíduo debruçou-se sobre os problemas da felicidade para descobrir o seguinte: o que determina a felicidade humana são três fatores. O contexto no qual nós existimos é um fator externo. O contexto histórico-genético que determina como nós pensamos e como nós refletimos sobre as coisas é um segundo fator. E o terceiro fator, as decisões que nós tomamos. E ele diz: embora nos outros elementos a gente não possa agir muito diretamente, este, das decisões que nós tomamos, é uma opção nossa. E ele começou a fazer um estudo sobre o que determina a nossa felicidade, para descobrir que o que determina a nossa felicidade é a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de fazer o bem aos outros, a nossa capacidade de compartilhar as nossas coisas, a nossa capacidade de nos auto-percebermos como nós verdadeiramente somos, não como nós pretensamente somos.
a nossa capacidade de exercer a solidariedade junto para com os outros. E ele desenvolve alguns temas. E eu gostaria, nesse momento, de retomar a relação entre estes elementos e as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os que estão inconformados, porque porfiarão em busca de algo que seja melhor. Bem-aventurados aqueles que conseguem promover a paz. Bem-aventurados aqueles que exercem a misericórdia. Então nós começamos a aprender que a doutrina de Jesus, ela não é uma doutrina mística. Ela não é uma doutrina que nos prepara para um mundo superior, simplesmente. Ela é um programa de felicidade hoje. No dia a dia. No dia a dia. Isso também é filosofia. Isso também é filosofia. Este é o verdadeiro sentido da filosofia. Porque se a filosofia não nos trouxer felicidade, de que ela nos adianta? Lembro que na minha adolescência, ou já no início da faculdade, melhor me expressando, eu li um livro sobre o mundo precisa de filosofia. Essa necessidade da gente entender melhor as coisas, não é, André? E, Geraldo, a pergunta que a gente faz o tempo inteiro, que é esse questionamento, por que as coisas são assim? O que são verdadeiramente as coisas? É um ponto importante que a doutrina espírita vem nos ensinar e que a gente começa a observar isso de um ponto de vista diferente. Nós estávamos muito acostumados com verdades que estavam escritas em livros e nas suas interpretações. Inquestionáveis. Inquestionáveis. E o Espiritismo vem nos dizer uma coisa interessante. A verdade não está nos livros. A verdade está na vida. A verdade está na natureza. Os livros são apostilas através das quais a gente começa a aprender o significado da vida. Então nós não aprenderemos a felicidade lendo o Livro dos Espíritos. Nós não aprenderemos o que é felicidade lendo as Escrituras Sagradas. Nós não aprenderemos o que é felicidade lendo o Alcorão. Nós só aprenderemos o que é felicidade vivendo. Essas lições todas. Essas lições todas. Aí está a grande diferença. Essa é a grande diferença. E aí a gente entra numa questão, André, que a gente gostaria de detalhar, que é o chamado livre-arbítrio. Leon Denis trata do livre-arbítrio e ele chega a usar uma expressão muito interessante nessas obras maravilhosas, tem o Grande Enigma, o Porquê da Vida, o Problema do Ser, do Destino da Dor, e ele diz que o homem é o artífice do seu próprio destino. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho esse assunto logo após o nosso intervalo. Voltaremos daqui a pouco, estamos conversando com André Siqueira sobre filosofia espírita. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com André Siqueira. André, nós fazíamos antes do intervalo aquela citação da conhecida frase de Leon Denis, tão significativa, que ele faz a referência que nós somos os próprios artífices, os construtores ou co-criadores do nosso destino. Como é que a gente pode entender isso? Geraldo, primeiro nós vamos entender que a vida é um conjunto de possibilidades. Todas as vezes que nós fazemos uma escolha, nós restringimos as outras possibilidades. E nós podemos entender assim. Imaginemos que nós estamos numa estrada que tem muitas estradas marginais. Obviamente, no instante em que nós pegamos uma delas, nós restringimos as nossas possibilidades de ir em frente. E isso é o que nós podemos entender como destino. O destino é aquilo que nós determinamos a partir do instante em que fazemos uma escolha. Obviamente, se a gente nessa estrada segue adiante e descobre que ela não tem como ir adiante, nós retornaremos. Mas isso é o que ficou definido a partir do instante em que nós pegamos essa estrada. Então o destino não é essa coisa que está delimitada. E o livre-arbítrio.
precisa necessariamente de um elemento crítico para o seu exercício: o conhecimento. Não há escolha quando não há alternativa. E não há alternativa quando não há conhecimento. Então é com o desenvolvimento do conhecimento que nós recebemos a possibilidade de ampliar as nossas decisões, de ampliar o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas que direcionarão o nosso crescimento espiritual. Nesse cenário, os companheiros que nos cercam nos auxiliam com as suas indicações. A vida, propriamente dita, ela nos oferece 3 instrumentos de desenvolvimento do conhecimento para o exercício do livre-arbítrio. O primeiro desses instrumentos é a experiência, na qual, através da experiência, nós acumulamos representações sobre a realidade e mapeamos o mundo que existe. O segundo instrumento é o exercício da razão, através da qual, com base na experiência que tivemos, nós passamos a antecipar as coisas, identificando as leis de comportamento, fazendo as ponderações sobre isso. E quando nós não conseguimos desenvolver as nossas capacidades através da experiência ou da razão, a vida nos oferece a dor, o sofrimento, como um instrumento de mudança, como um estímulo para que a gente mude o pensamento. E a dor nos visita em 3 aspectos. O primeiro, na forma de uma aflição. Aquele incômodo externo que diz para a gente: olha, esse seu raciocínio não está correto. Essa sua forma de agir não está correta. Essa sua experiência não é adequada. Se a gente não dá atenção a esses avisos, ela se transforma numa angústia, que é a incorporação para a nossa psique de que nós estamos com um comportamento inadequado. Então começa aquela vozinha interior dizendo: olha, este não é o caminho, este não é o comportamento, não é esta atitude adequada. E quando a gente não escuta a aflição nem a angústia, a vida nos manda a dor. A dor como aquele instrumento que diz assim: meu filho, agora você vai aprender qual é o caminho correto. É o momento da gente ter uma conversa com Deus. É o momento da gente ter a conversa com Deus para o melhor exercício do livre-arbítrio. Tá vendo? Fazer as melhores escolhas. Leon Denis fala no Problema do Ser Destino da Dor, lá na sua 3ª parte, fala das potências da alma. Ali ele insere a dor. É um tanto quanto curioso, porque ele fala da potência da alma, que é a vontade, né? Fala da liberdade, né? Que a gente pode escolher, e ele insere ali a dor. Eu achei bem curioso, André, porque a dor acaba sendo, como ele diz, um elemento em que nos serve para um realinhamento à vontade de Deus. Sim. E veja, Geraldo, que coisa interessante. Figure o indivíduo que está com fome. Qual é o esforço que ele é capaz de fazer para saciar a sua fome? Imagine aquele indivíduo que tem inúmeros obstáculos diante de si. E ele precisa alcançar a comida que está do outro lado dos obstáculos. À medida que a sua fome aumenta, maior o seu empenho em perseguir aquilo que lhe está como alvo de satisfação. Esta é a imagem que Jesus criou quando disse assim: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque não hesitarão com a dor, não hesitarão com o sacrifício, não hesitarão com qualquer tipo de esforço para satisfazer esta necessidade de justiça. E onde está a justiça? A justiça está nas leis que regem o universo inteiro. Então, quando nós procuramos nos saciar com isso, além da aflição, da angústia e da dor que nos alcança, aparece um elemento que é a sublimação desse elemento, que se chama sacrifício. O exercício do sagrado ofício, da exercitação das nossas potencialidades em plenitude, por considerarmos o cumprir a justiça um dever sagrado. E isso nos fará compreender porque Jesus diz, ao final das bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que sofrerem perseguição em meu nome, porque grande será a sua recompensa neste reino dos céus que é o universo inteiro.
É interessante, né? Tanta coisa. E muito da gente fazer, né? Jesus fazia uma espécie de promessa, mas nós tínhamos que fazer a nossa parte, né, André? Nossa parte. A gente sempre tem na vida opções, sempre podemos fazer escolhas. À medida em que nós temos conhecimento, sempre podemos fazer escolhas. E quando nós não podemos mais fazer escolhas, é porque já fizemos todas as que eram necessárias e agora a vida nos direciona. Me permita relembrar uma passagem muito curiosa do Evangelho, que é a cura do cego de nascença. Porque Jesus, diante de um homem que havia nascido cego e que os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Ora, o homem nasceu cego, então para ele ter pecado ele tinha que ter feito isso numa outra existência. Mas não é o caso. E Jesus diz assim: para que nele se cumprisse as obras de Deus. Nós somos acostumados a pensar que as obras de Deus é a própria cura, mas não. Todos os episódios da vida são lições de engrandecimento para o indivíduo. Então ali estamos diante de um indivíduo que está parecendo de uma prova específica. Jesus então o chama, pega do barro, que era o elemento de onde a mitologia dizia o homem foi feito, cospe sobre o barro para dar o elemento da água que dá aquela cola. Põe nos olhos do indivíduo e fica todo mundo aguardando. Bom, agora ele vai curar. Porque o homem já era cego. Agora, com barro nos olhos, Jesus só pode seguir com a cura daí para frente. Não. Jesus põe o barro nos olhos dele e diz assim: agora vá ao tanque de Siloé e se lave. E nós ficamos nos perguntando assim, mas não é muita maldade? Porque podia ter pedido a uns dos discípulos para levar o homem no tanque. Não. Ali está o simbolismo do esforço que nós precisamos fazer. Ainda que a nossa cegueira não nos permita entender a abrangência da vida, o primeiro esforço que nós precisamos fazer é o de abrir os nossos olhos. É de desenvolver o entendimento das coisas para que a gente possa caminhar lucidamente. E este é o exercício do livre-arbítrio. O livre-arbítrio vem com a amplidão do nosso conhecimento. André, nós espécie de bate-pronto aqui, porque o nosso tempo vai voando e a gente tem uma série de coisas ainda para saber, para questionar, para a gente conversar a respeito. De onde nós viemos? Nós somos espíritos que viemos das eras remotas. Nos desenvolvemos ao longo de milênios de crescimento. Adquirimos a consciência. E antes do nascimento já existíamos. Depois da morte, continuaremos. Para onde nós iremos depois da morte? Para a integração com a vida superior. Não importa se para isso nós precisaremos de 1, 10, 100 mil, 400 mil existências. O nosso destino é a integração com a natureza. É o desenvolvimento das nossas potencialidades plenas no campo da intelectualidade, do afeto, mas sobretudo no campo da ação. Somos co-criadores. Somos espíritos em pleno desenvolvimento de nossas potencialidades para sermos cidadãos do universo. Qual a finalidade da vida? O ensino e o aprendizado da lei divina ou natural. André, nós estamos aqui no programa Livros que Iluminam, um livro filosófico que você, de que você mais gosta? O maior de todos eles, o Livro dos Espíritos. Alguns comentários em torno do Livro dos Espíritos, a Introdução à Filosofia Espírita de Herculano Pires, e uma obra notável, que embora não seja espírita no nome, mas traz a reflexão que o Espiritismo nos permite compreender, uma obra do historiador Will Durant chamado As Mansões da Filosofia, que em português foi traduzida pelo Monteiro Lobato como Filosofia da Vida. Que maravilha. E a obra Genealogia do Esta Espírito? obra do Humberto Schubert é uma obra extraordinária porque ela faz uma análise da antropologia filosófica do Espiritismo. Aqueles que têm sede de conhecimento em torno da forma como o Espiritismo ataca os problemas filosóficos, nós recomendamos a leitura desta obra, que é uma obra extremamente didática. O nosso companheiro Humberto
ele conseguiu, nesta obra, desenvolver uma temática que passa pela origem do espírito, que passa pelas questões da necessidade da corporidade, as relações de alteridade, como nós aprendemos com o pensamento divergente, a historicidade do homem como um projeto inacabado que está se estabelecendo o tempo inteiro, as diferentes dimensões da cultura. Então é uma obra que nos permite uma visão muito ampla sobre a dimensão filosófica do Espiritismo. Muito bem, Genealogia do Espírito é uma edição da FEB Editora, que é disponível para quem tiver interesse. André, estamos muito agradecidos por sua presença aqui, pelos esclarecimentos, pelas luzes sobre esses assuntos tão importantes. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Geraldo, e agradecemos sobretudo à vida, por nos ter dado a oportunidade de estarmos lúcidos diante da existência, cientes que o nosso papel no universo é o de desenvolver as nossas potencialidades de afeto, de sentimento, de prática da caridade como a entendia Jesus. Benevolência com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Este é um programa filosófico a desdobrar-se em nossa vida através do perfeito entendimento do que é o Espiritismo. Muito bem, nós agradecemos a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela atenção e convidamos para que esteja conosco numa nova edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV.